Olá, boa tarde. Estamos entrevistando Alessandro Viana Vieira de Paula. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde. Aprendemos no livro do Espírito, Alessandro, a respeito dos anjos da guarda, que nós cada um temos um, né? E observamos, no entanto, que nos livros de André Luiz, ele faz referência a espíritos familiares e outros protetores. Seria pela alta qualidade dos anjos da guarda, ou estariam eles além da visão do repórter espiritual? É uma pergunta bastante interessante. O Espiritismo nos ensina, isso está em O Livro dos Espíritos, que todos nós, sem exceção, enquanto estamos no corpo, temos um anjo da guarda. Isso é a expressão da amorosidade de Deus, que não deixa nenhuma criatura a sós. Este anjo da guarda assume este compromisso conosco. Ele nos acompanha a vida toda, não significando que ele tenha que estar conosco 24 horas ao nosso lado, mas ele está ligado pelo coração, pelo sentimento, mentalmente conosco. Então, nos momentos principais, momentos de decisões, de desafios, ele está vinculado, sabe o momento que nós necessitamos de uma inspiração, de uma ideia, então ele está sempre conectado conosco. Não necessariamente ao nosso lado a todo tempo, mas ele não se desliga de nós. Seria um contrassenso nós imaginarmos que um espírito que nos acompanhou ao longo de toda uma reencarnação, às vezes 50 anos, 70 anos, 90 anos, né? E ele, logo após a nossa desencarnação, nesse primeiro momento de chegada no mundo espiritual, ele simplesmente virasse as costas e nos abandonasse. Não teria sentido. Então, eu acredito que isso realmente, como a própria pergunta fez a observação, estaria talvez fora do foco, do alcance do espírito André Luiz. E aqui é algo muito importante. Nem tudo que há no mundo espiritual, os espíritos trazem para nós através da mediunidade. Sabemos hoje que o mundo espiritual ele é muito rico, muito amplo, muito vasto. E paulatinamente os espíritos vão revelando para nós o que acontece, as atividades, essas particularidades do mundo espiritual. Nós sabemos hoje que não temos condições de absorver tudo o que está além da nossa compreensão no momento, entender tudo o que há na vida espiritual. Então os benfeitores espirituais, quando vão fazer um registro do mundo espiritual e trazer para nós, naturalmente que eles estabelecem um foco, um objetivo. Há questões, inclusive, que está fora da capacidade de entendimento e de alcance deles. E isto, então, significa que por não estarem narradas nas obras, na literatura, não significa que não haja no mundo espiritual. André Luiz não trouxe 100% do que há no mundo espiritual. E outros espíritos, como Filomeno de Miranda, que também se especializaram nessa tarefa de trazer informações do mundo espiritual. Então não significa porque não está lá narrado, registrado, que não há no mundo espiritual. Mas o bom senso e a obra básica, o Livro dos Espíritos, quando nos apresenta o Anjo da Guarda, nos dá essa certeza e essa sensação de que quando voltamos ao mundo espiritual, esse espírito continua linkado, vinculado a nós, nos acompanhando de alguma forma, e isto é fruto do bom senso. Não haveria sentido ele de uma para outra hora simplesmente nos abandonar e nos deixar. Então acredito que a justificativa está nisso. O mundo espiritual vem lentamente sendo desvendado, aberto a nós, e veremos que com o passar do tempo, com o avanço da humanidade, novas informações virão do mundo espiritual, que não foram até então registradas, não porque não exista, mas porque nós ainda temos dificuldade de compreender tudo, esta vida pujante. Mas a proposta espírita é ir revelando, para que a gente não se esqueça da nossa essência espiritual e que o verdadeiro lar, a verdadeira pátria, é o mundo espiritual. Alessandro, tem muitas publicações no nome do Espiritismo que, no entanto, não trazem aquela fidelidade, aquele compromisso doutrinário que nós sabemos. Mas muitos dirigentes e muitos trabalhadores estão utilizando esses conceitos como se fossem corretos. O que se pode dizer a respeito disso, melhorando o padrão e a conscientização de uns e outros? É uma pergunta muito importante, não é um fenômeno que tenha acontecido apenas na atualidade,
Isso já acontece de algum tempo, essa enxurrada de obras que vão surgindo no movimento espírita. E aqui nós podemos dizer que há várias causas, obras ditas mediúnicas, que vêm de espíritos, e que muitas pessoas acreditam que, por ser proveniente do mundo espiritual, devem ser aceitas sem reserva. E aqui nós nos alertamos daquela observação de João no Evangelho, que não acreditar em todos os espíritos, mas provar se eles são de Deus. Nem tudo que vem do mundo espiritual nós temos que aceitar, porque há espíritos pseudo-sábios, há espíritos que estão com o intuito de enganar. Sim. Encontram médiuns sem estudo. Hoje em dia nós vemos médiuns apressados que chegam na casa espírita, em poucos meses estão frequentando grupos de estudo, logo estão na reunião mediúnica, já com esta ânsia, com esta pressa de produzir algo mediúnico, e ali por detrás o orgulho, porque quer atingir a grande massa espírita, quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, enfim, há vários fatores. Obras não mediúnicas, de autores que escrevem e trazem também ideias que não são compatíveis com as bases que o Espiritismo nos propõe. A solução é uma só, é estudar Kardec. Sim. Não há, parece uma temática surrada, parece uma temática que se fala muito, mas é que na prática nós estamos vendo que nós estamos falando muito, muitas direções, muitas federativas, a própria Federativa Brasileira aborda muito essa questão de volta a Kardec, estudar Kardec, as bases de Kardec, mas parece que muitos dirigentes ainda não se atentaram para essa necessidade. Então acabam permitindo que na biblioteca da sua casa espírita ali esteja uma obra de má qualidade doutrinária, que eles sequer se preocupam em avaliar, em analisar. Muitas vezes nas preleções, nos grupos de estudo, permite-se a citação, trazer esses livros. Isso é preocupante porque em reunião pública da Casa Espírita há muitas pessoas que estão ali pela primeira vez e serão induzidas a erro nessas citações, nessas informações. Então a ideia é estudar Kardec, apresentar obras na Casa Espírita que tenham esta fidelidade à codificação. Existem autores que nós temos a garantia de qualidade. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira, os clássicos do Espiritismo, que parece que hoje a gente não observa na Casa Espírita, Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, esquecidos, autores de outrora, Carbar Schutel, Deolindo Amorim, esquecidos, nós não vemos citações, né? A Revista Espírita, de forma que é um momento de profunda reflexão para que os dirigentes que têm responsabilidade vão prestar contas disso, à própria consciência e à lei maior, daquilo que eles estão ofertando em termos de literatura na Casa Espírita e que estão inseridos. Então, a pergunta é muito pertinente, estudar Kardec e apresentar obras que sejam compatíveis. Então temos que ter muito cuidado, porque é um momento em que há uma avassaladora quantidade de obras que chegam. Eu não tenho condições de apresentar uma estatística exata, mas nós podemos dizer muitas de péssima qualidade doutrinária. E temos um público espírita de uma maneira geral, não estamos falando todos, que muitas vezes é preguiçoso para o estudo, ele se acomoda, e daí ele vai aceitar, sem questionar, aquilo que está sendo apresentado. Então, apresenta-se uma obra de má qualidade doutrinária, a pessoa não quer pensar muito, ela vai aceitar e vai adotar aquilo como regra, como uma informação correta, Sim. e vai repassar adiante. Hoje, com mídias e redes sociais, às vezes uma obra de má qualidade num grupo de estudos, na Casa Espírita, vai ter um efeito de grande proporção. A responsabilidade é muito grande. Exatamente. Selecionar, citar, utilizar o Pentateuco de Kardec, a Revista Espírita e as obras complementares que guardem fidelidade a essas bases doutrinárias. Exatamente. Tocando nesse assunto, Alessandro, nós temos 3 vertentes da doutrina espírita. E o seu aspecto religioso, que no entanto, é combatido por alguns companheiros. Esses, inclusive, advogam que devemos dispensar a prece nas nossas reuniões. Será correto esse procedimento?
não está correto. E aqui é uma questão antiga, dentro do movimento espírita, aceitá-lo como religião, já que a pergunta nos faz esse direcionamento a esta faceta religiosa do espiritismo, o tripé, filosofia, ciência e religião. E aqui permito-me valer da minha experiência no que diz respeito ao estudo da Revista Espírita, porque alguns vão na Revista Espírita e selecionam um texto de Allan Kardec, onde ele afirma que o espiritismo não é religião. Este é um grande prejuízo quando se estuda um tema sem buscar o todo. Eu tenho dito que a Revista Espírita, pelo menos em algum momento da nossa vida, ela tem que ser estudada na sequência, de janeiro de 1858 a abril de 1869, porque nós vamos registrar que Kardec, de início, e ele vinha falando, é uma ciência, é uma filosofia com consequências morais. E depois, aproximadamente 3 meses antes da desencarnação do nobre codificador, na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele vai ali abordar algo extraordinário. Ele vai trazer ali uma fala sua, onde ele fala do Dia dos Mortos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ocorreu em novembro, mas inserida na revista em dezembro, e ele vai dizer o porquê até então não havia aceitado e ali afirmar que o Espiritismo é uma religião. Porque a palavra religião estava comprometida com culto, hierarquia, sacerdócio. Então havia um comprometimento, uma mancha na palavra. Mas daí ele faz essa abordagem, falando que religião deve ser entendida com esse termo de religar a criatura ao Criador, de trabalhar em nós o sentimento, a fraternidade, conectar a criatura humana através dos bons sentimentos, dos bons valores. E aí ele afirma, nesse sentido, podemos dizer que o Espiritismo é uma religião. Sem esses cultos, sem essas hierarquias e tudo mais. E ali ele aborda da importância da assembleia religiosa. É um texto extraordinário. Ele fala da importância da assembleia religiosa, das pessoas estarem junto ali agrupadas, e ele cita aquela passagem de Jesus, onde houver 2 ou mais pessoas, eu ali estarei presente. Ele fala da homogeneidade de pensamento, de ideias, para que uma reunião tenha qualidade. E ele fala então dessa questão do pensamento, da conexão superior, e a oração tem esta característica, né, de criar uma conexão, uma ligação do encarnado com o mais alto e unir aquelas pessoas que estão ali orando para um ambiente favorável, para o estudo, para o trabalho mediúnico. Em diversos textos da Revista Espírita, Kardec vai enaltecer a importância da prece. Diversos, são exaustivos os textos, de forma que esses que assim pensam estão em equívoco. O próprio Allan Kardec, repito, na Revista Espírita, nos fala dessa questão religiosa. É uma religião, nos liga a Deus, e a oração, nos apresentando como sendo um hábito extremamente saudável. Inclusive, dentro da temática da Conferência Estadual, O Homem e a Consciência em Deus, em O Livro dos Espíritos encontramos a lei de adoração, onde ali é tratada a questão da prece, e fala que esta prece sincera, de coração, nos liga ao mais alto. Então, para as reuniões, para as tarefas das casas espíritas, nada mais coerente e nada mais doutrinário do que nós temos o hábito de iniciar com uma oração e encerrar com uma oração. Exatamente. Alessandro, no século XXI tem tido um santuário do amor, da beleza, da caridade e principalmente da iluminação espiritual, graças ao retorno de espíritos nobres ao nosso orbe. Já vivemos 2 décadas desse século e o panorama político, econômico, moral está muito aquém disso tudo. Será possível ainda se concretizar essas informações espirituais? Com certeza. A pergunta traz uma constatação destas 2 décadas que são verídicas. Vivemos um período de tempos difíceis, tempos definidores, como diz o Espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira. Mas quando nós buscamos a obra A Gênese, de Allan Kardec, na 3ª parte, os tempos são chegados, e vemos a espiritualidade então nos revelando esta questão do progresso do planeta, a chamada transição planetária. Nós vamos buscar o próprio sermão profético de Jesus,
quando ele trata dessa questão dos tempos novos, nós vamos buscar a obra de Divaldo Franco, Transição Planetária, onde ali os espíritos também abordam Filomeno de Miranda, de forma que para nós espíritas, nós temos uma confiança muito grande de que Deus está no comando. Esta questão da melhoria do planeta, para nós espíritas, não deve ser uma postura de acomodação, de cruzar os braços e aguardarmos que a espiritualidade maior, que essas almas superiores que agora massivamente estão reencarnando na Terra para a melhoria, façam sozinho. Nós, os homens de bem, estamos sendo convocados para somar esforços a esses para a melhoria do planeta. Mas Allan Kardec deixou muito claro, Filomeno, que é gradual, é lento, o progresso não se dá de inopino, mas a divindade está no comando. Nós achamos muito interessante a abordagem ontem à noite de Divaldo Franco, se referindo à questão do coronavírus, porque o homem de hoje acha que tem tudo sob controle, que ele é senhor de tudo, que a nossa felicidade está na matéria, no dinheiro, no poder, e de repente um vírus traz prejuízos imensuráveis para a economia, mostrando que o homem não tem nada sob controle e que a matéria é transitória e que os nossos valores devem estar alicerçados nas questões do espírito, do sentimento, como disse ontem o Divaldo, o momento de resgatar os ensinos do Cristo. A transição acontece nos bastidores do mundo espiritual, aqueles que praticam o mal pelo mal já não reencarnam mais na Terra. Então, medidas estão sendo tomadas pelos benfeitores a mando do Pai. Então, não temos dúvida que, ao longo deste século, veremos ainda melhorias e sinais de regeneração na Terra. Mas nada abrupto, nada de uma semana para outra, algo mais lento. Mas mesmo o século começando assim, nós temos um olhar bastante otimista, porque confiamos na divindade e estamos procurando fazer a nossa parte. Aproveito a oportunidade para citar um pesquisador, um psicólogo, Steve Pinker. Ele é um psicólogo naturalizado americano, de nascimento no Canadá, onde ele apresenta números de que o planeta vem melhorando. Ele pega o número de violência, número de guerras, ele pega os indicadores negativos de uma maneira geral e mostra, através de pesquisas sérias e gráficos, que está diminuindo. O Divaldo muitas vezes afirma, ouvindo da espiritualidade, que nunca houve tanto amor na Terra. Isso não significa que nós estamos fechando os olhos para a realidade atual, mas também notar que muita coisa boa está acontecendo na Terra. E repito, o Pai está no comando. Portanto, nós acreditamos e confiamos na informação do Cristo, no sermão profético, a Gênese, terceira parte, de que estamos em transição. E o planeta será este mundo melhor de regeneração. Com certeza. Você viaja muito, muitos lugares, muitas conferências, muitos seminários. Em sua avaliação, como estamos em termos de movimento espírita? O movimento espírita tem mostrado algumas dificuldades de uma maneira geral. Então, nós não poderíamos aqui afirmar que o espiritismo caminha de forma extraordinária, com excelente qualidade, sem nenhuma problemática. Não. Naturalmente que há casas espíritas e trabalhadores extraordinários, cujas tarefas são executadas com perfeita fidelidade a Jesus e a Kardec. Mas também encontramos muitas casas espíritas, trabalhadores, movimentos espíritas assim, mais locais, municipais, que apresentam as suas dificuldades. Dificuldades estas que já surgiam naquela época de Kardec, naquele movimento espírita inicial, e Kardec aponta essas dificuldades na Revista Espírita: desunião, melindres, rivalidades, falta de estudo, porque isso é da moralidade do indivíduo. Então Kardec, já no primeiro momento do movimento espírita, já identificava isso. E ainda acontece. Por isso que nós falamos numa das questões de estudar Kardec, voltar a Kardec, porque verificamos, sim, algumas falhas e algumas problemáticas.
Nós mencionamos a questão do livro, portanto, a falta de estudo de Kardec. Sim. Mas eu gostaria até aproveitar e compartilhar, porque estamos redigindo um texto neste momento a respeito disto, e nós notamos o surgimento de submovimentos dentro do movimento espírita que de fato atrapalham e complicam. Vendo e conversando com outros trabalhadores da doutrina, nós vemos movimentos como, por exemplo, aqueles que querem deixar Jesus de lado, esquecem de Jesus. Como você mencionou numa questão, às vezes a questão religiosa fica de lado, a figura do Cristo. Há outro submovimento que deixa de lado Kardec. Kardec fica em segundo, terceiro plano. E aqui um alerta. Tem crescido muito no movimento espírita a autoajuda. Nada contra a autoajuda. A autoajuda trabalha no indivíduo a questão da reforma moral, do sentimento. O problema é o peso que está se dando, o excesso em detrimento da codificação. Note bem as palavras, porque não estamos aqui de maneira alguma desdenhando a autoajuda, que é muito bem-vinda, mas o excesso que estamos notando no movimento espírita. Então multiplicam-se oradores, multiplicam-se obras nessa área, e aí cai naquilo que nós falamos. Criamos um movimento espírita preguiçoso para pensar as questões de Kardec, porque reforma moral trabalha sentimento, é útil, é importante, é vital para o nosso progresso, mas no campo intelectual nós poderíamos dizer que talvez seja um pouco mais simples, no campo intelectual, embora o desafio no campo do sentimento, que é intenso. Mas quando você foge de Kardec, cai nisso. Quando você vai propor estudos profundos e sérios da doutrina de Kardec, a pessoa tem que pensar, ela tem que estudar, ela tem que refletir. E isso a gente vê no movimento espírita que está realmente muito aquém do desejável. Então esse movimento de autoajuda cresce muito. Vemos movimentos de fanatização em Kardec. Todo movimento fanático é prejudicial. Vejamos o fanatismo, trazendo prejuízo, fanáticos em Jesus, etc., que causam guerras em nome do Cristo, mortes em nome do Cristo, mortes em nome de religião. Aliás, estima-se que a maioria das guerras na Terra são de cunho religioso. Também se vê o fanatismo. Então vemos movimento que cresce de pessoas que dizem, não, só aceito Kardec. Tudo que veio pós-Kardec não tem valor, não é verdadeiro, então não aceita Chico, não aceita Divaldo. E o próprio Allan Kardec, na Revista Espírita, afirma que o Espiritismo não está completo, que o Espiritismo não disse a última palavra, que informações viriam para complementá-lo, mas estabeleceu os critérios. Não é qualquer informação que vai sendo aceita pelo Espiritismo, incorporando a doutrina espírita. Ele estabelece os critérios. Fidelidade à base, a universalidade dos ensinos, a razão. Então nós vamos em Chico Xavier, vamos encontrar esta obra complementar séria, vamos em Divaldo, vamos encontrar essa obra complementar séria. Então há esses submovimentos. E aí eu coloco, o texto ainda está em andamento, ficamos a imaginar Allan Kardec no mundo espiritual, olhando estes submovimentos dentro da doutrina espírita. O movimento espírita, ele decorre daquilo que os espíritas fazem. Sim. Portanto, às vezes apresenta falhas, dificuldades, imperfeições. O espiritismo é de revelação espiritual, revelação divina. Chegou à Terra de forma pura. O que nós estamos fazendo dele e colocando em prática na pauta do movimento espírita, responsabilidade nossa. E Kardec era tão grandioso que na época dele surgiram submovimentos. Vou citar um, espiritismo independente. Só que Kardec era tão genial que ele, ao identificar, não deixava a ideia crescer. Ele ia na Revista Espírita, que era a mídia do espiritismo, e lá já escrevia um texto apontando as falhas, os equívocos desse submovimento para que ele não crescesse e não causasse danos. Talvez tenha faltado isso, algo já de algum tempo, para algumas direções locais, estaduais, enfim, que possam realmente frear este crescimento, agir com amorosidade, não é com violência. Kardec agia com profunda amorosidade. Em nenhum texto de Kardec nós vamos ver ele grosseiro, agressivo, nunca. Kardec manteve um padrão na Revista Espírita de escrita e de amorosidade que impressiona. Então vemos hoje com muita preocupação estes submovimentos que surgem dentro da doutrina espírita, porque tem faltado estudo, tem faltado Kardec, tem faltado vivência da moral cristã.
Aproveitando que você está falando da Revista Espírita, você fez 3 volumes, então, baseados na Revista Espírita de Allan Kardec, com o título Tesouro Inestimável, Lições Preciosas da Revista Espírita. Como foi ou como está sendo a aceitação dessas obras? Eu fico muito feliz de ver uma boa aceitação. Nos locais que temos passado pela divulgação espírita, às vezes palestras, seminários, a própria apresentação da obra, depois temos tido alguns feedback, retorno, e muitas pessoas agradecendo pelo alerta, agradecendo pela dica, pela sugestão, e muitas falando o quanto estão aprendendo, muitas descobrindo a Revista Espírita. Porque para muitos, a Revista Espírita é algo, é uma surpresa, só não conhecia, porque muitos locais os dirigentes não citam, não se utilizam, e esses que estão chegando no Espiritismo nos últimos anos, 10 anos, 15 anos, nem sabem o que é, o que significa, que trabalho é este do codificador. Então eu tenho tido um feedback extraordinário das pessoas, agradecendo, que leram o volume 1, o volume 2, o volume 3, ou um dos volumes, e falam, nossa, mas que extraordinário. E esta era a proposta mesmo. Eu posso dizer e confidenciar que este trabalho, que vem já de aproximadamente 5 anos, e isto é permanente em minha vida. O meu compromisso com a Revista Espírita, eu abracei, tenho estudado permanentemente a Revista Espírita na minha vida, sempre selecionando textos, porque os 3 volumes trazem aproximadamente 35% a 40% da Revista Espírita. A Revista Espírita é grandiosa, é para a pessoa ver a beleza da Revista Espírita, do trabalho de Kardec, e ir buscar ela na íntegra depois. Como eu falei, pelo menos no momento da vida, lendo até, respeitando a ordem cronológica, para entender o crescimento, o amadurecimento de algumas ideias que lá estão inseridas. Sim. A Revista Espírita contém mais ou menos 1.450 textos, mensagens, comunicações espirituais. É algo muito valioso. Então eu abracei como meta a minha vida doutrinária, eu a divido em antes e depois desse trabalho da Revista Espírita. Aprendi a amar e respeitar ainda mais Kardec, não que eu não o respeitasse ou amasse, mas aprendi a realmente, com mais profundidade, ver a tarefa do codificador, o seu lado da amorosidade, porque fala muito o lado doutrinário de Kardec, sim, e a Revista Espírita você vai ver o lado amoroso de Kardec, as virtudes de Kardec, o sentimento de Allan Kardec, né? Então, para mim, foi um marco divisor, e vou procurar sempre apresentar a Revista Espírita em artigos, em palestras, chamando a atenção do movimento espírita, quão valioso é, sim, essa tarefa de Allan Kardec. Quanta coisa valiosa. Nós teríamos muito menos distorções no movimento espírita, muito menos problemas de obras, de teses que trazemos para a doutrina, aceitamos, que são antidoutrinárias, porque tem faltado estudo, não só do Pentateuco, mas também da Revista Espírita de Allan Kardec. Temos discursos de Kardec, mensagens espirituais, nós temos... O conteúdo da Revista Espírita, ele é diverso, ele é amplo, ele é rico, ele é valioso. Todas as vezes que eu falo da Revista Espírita, eu até me emociono, assim, eu sou tomado de uma alegria e posso dizer que é uma tarefa permanente em minha vida. E todas as vezes que eu falo dela, eu falo assim para o público, é o meu desejo que pelo menos se um de vocês que estão me ouvindo ou lendo o artigo, se sentirem atraídos e forem buscar a Revista Espírita, eu já estou feliz. A minha ideia é despertar no coração de cada um dos espíritas o valor, a grandiosidade do que nós temos na Revista Espírita. E como você muito bem falou nas outras perguntas, é realmente estudar uma coisa boa, né? A Revista Espírita é um tesouro, literalmente. Nós vamos só compartilhar um exemplo. Certa feita, fizemos a palestra de uma temática da Revista Espírita. Uma companheira veio falar conosco, ela era de uma cidade vizinha, e dizendo, olha, em nosso centro espírita não há tarefa de passe, porque o dirigente de lá diz que Kardec nunca se utilizou, nunca falou de passe. Eu falei, causa-me uma estranheza, porque se ele estudasse Revista Espírita, vai ver que Kardec lá se utilizou muitas vezes da palavra passe.
E tem na Revista Espírita? Tem. Leve as citações, apresente ao dirigente. Eu espero que ele então possa ali sanar essa dúvida, porque ele está em erro, e possa colocar essa tarefa tão importante da fluidoterapia na casa espírita, né? Então nós encontramos água magnetizada, há num texto da Revista Espírita menção de água magnetizada. Então nós vamos encontrar verdadeiras pérolas na Revista Espírita. Fica aqui registrada a nossa sugestão e a minha profunda gratidão a esse trabalho de codificador que foi exaustivo. Exatamente. 11 anos e 4 meses de trabalho dele, diretamente sob a responsabilidade dele, de manter um jornal mensal àquela época, é extraordinário. E com a riqueza e a qualidade que ele tinha naquela época. Com certeza. Alessandro, agradecemos mais uma vez. Pedimos que deixe uma mensagem final a todos que estão nos ouvindo e nos escutando. A mensagem que nós gostaríamos de deixar é para que nós possamos realmente, na nossa vida, seguir com Jesus e com Kardec. É um convite para nós, espíritas. Lembramos da proposta de Emmanuel, né, que Jesus é a porta, Kardec a chave. São momentos difíceis da Terra, de transição, de forma que nós precisamos desse alicerce espiritual, moral, intelectual em nossas vidas. Buscar esta conexão entre o Evangelho, entre o Espiritismo, essas informações valiosas. Nós poderíamos até dizer as 3 revelações, de forma que possamos entender melhor a vida, o nosso compromisso e estabelecermos na nossa vivência um padrão de amorosidade, de fraternidade, de compromisso com a ética e com a verdade, para que o mundo de regeneração comece primeiro em nosso mundo íntimo e aí sim possa espraiar-se para o exterior, ajudando o Pai a construir esse mundo melhor que a Terra será, inevitavelmente. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado a você que estava nos vendo e ouvindo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado.